Deus te abençoe, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos aqui hoje, dia 28 de novembro, lendo a Bíblia com você. E há exatos 332 dias compartilhando, lendo a Bíblia, ministrando ao teu coração desde 1º de janeiro até o dia de hoje. Sem perca de tempo, caneta e o seu bloco de anotações e escreva aí, anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20, e depois o livro de Jeremias, a história do profeta Jeremias, capítulos 51 e 52, e os Salmos de número 44. E depois a gente vai encerrar a nossa live orando juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para lermos a Bíblia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora. Que o Teu Espírito Santo nos visite, fale com cada um de nós nas revelações da Tua palavra. Assim nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenha também sempre em mãos aí uma caneta marca-texto para você grifar aquilo que o Espírito Santo faz tocar o teu coração, para depois você voltar, revisar, enfim. Oh, glória a Deus. Então, no capítulo de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Nós vamos ler esses versículos aqui no livro de Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras ou pela fé que ouviram? Glória, 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 glória. Vamos voltar ao capítulo, versículo 2. Apenas quero saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim, são tolos. Depois de terem começado pelo Espírito, agora quereis ser aperfeiçoados na carne? Padeceste tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, ou faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram. Assim como Abraão creu em Deus e nisso foi creditado por justiça, sabeis, pois, aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver por elas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em uma árvore, para que a bênção de Abraão pudesse vir até os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo de maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, a sua semente. Ele não diz:
as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, a tua semente, que é Cristo. E digo isto para que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pôde anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa. Mas Deus a concebeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi ordenada por anjo pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador apenas, mas Deus é um só. Fizemos hoje aí a leitura no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Vamos continuar a leitura da Bíblia no livro profético do profeta Jeremias, capítulo 51 e 52, livro histórico, contexto histórico do que está acontecendo lá nos dias de Zedequias, nos dias do cativeiro babilônico. Nós vamos estar lendo aí os 2 últimos capítulos do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor, que levantarei contra a Babilônia e contra aqueles que habitam no meio deles, que levantam contra mim um vento destruidor. Enviarei para a Babilônia peneiradores, que irão peneirar e esvaziarão sua terra, porque o dia da aflição, eles serão contra todas as direções ao seu redor, contra aquele que entese o arqueiro o seu arco, contra aquele que a si mesmo exalta a sua couraça. Não poupei seus jovens, destruí completamente todo o seu exército. Desta forma os mortos cairão na terra dos caldeus, e aqueles que serão atravessados nas ruas. Porque Israel não foi abandonado, e nem Judá pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos. Embora sua terra estivesse preenchida com o pecado contra o Santo de Israel. Fugi no meio da Babilônia, livrai cada homem a sua alma. Não sejais cortados dentro da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará retribuição e uma recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão enlouquecidas. Babilônia está repentinamente caída e destruída. Gemei por ela, tomai bálsamo por sua dor, supondo-se que ela possa ser curada. Nós teríamos curado Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a, deixai-nos ir, cada um para a sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu. E está elevada até os céus. O Senhor produziu a nossa justiça. Vinde e declaramos em Sião a obra do nosso Deus. Tornai polidas as flechas, reuni os escudos. O Senhor agitou o espírito dos reis dos medos, pois o seu plano é contra a Babilônia, para destruí-la. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Erguei o estandarte sobre os muros de Babilônia, tornai a vigilância forte, estabelecei sentinelas, preparai as emboscadas, pois o Senhor tem planejado e executado o que ele falou contra os habitantes de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, abundantemente em tesouros chegou o teu fim, e à medida da tua ganância. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu encherei de homens como de lagartas, e eles erguerão um grito contra ti. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e estendeu o céu pelo seu entendimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma multidão de águas nos céus. Aleluia.
Ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele fez os relâmpagos com chuva e traz vento dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo pela imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é falsidade. Nenhum fôlego existe nelas. São vaidades, obras de erro. No tempo da sua visitação perecerão. A porção de Jó não é semelhante a elas, porque ele é o que forma todas as coisas, Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha, armas de guerra, porque eu estou contigo e despedaçarei as nações. Contigo eu destruirei reinos, contigo eu despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo eu despedaçarei carruagem e o seu cavaleiro. Contigo eu também despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o jovem. Contigo eu despedaçarei o jovem e a donzela. Eu também despedaçarei contigo o pastor e o seu rebanho. Contigo eu despedaçarei o agricultor e o seu jugo de bois. Contigo eu despedaçarei capitães e governantes. E eu darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia, todo o mal que eles fizerem em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Eu estenderei a minha mão sobre ti e te revolverei das rochas e te tornarei um monte de cinzas. Eles não serão tomados de ti uma pedra de esquina, nem uma pedra para fundições, porém tu estarás desolada para sempre, diz o Senhor. Erguei vós um estandarte na terra, soprai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Arquenaz, designai um capitão contra ela, fazei cavaleiros surgir como lagartas ásperas. Preparai contra ela as nações, rei dos medos e os seus capitães, e todos os seus governantes, e toda a terra de seu domínio. A terra irá tremer e sentir tristeza, por todo o desígnio do Senhor ser realizado contra a Babilônia, para fazer a terra da Babilônia uma terra de desolação, sem nenhum habitante. Os homens poderosos de Babilônia desistirão de lutar. Eles permanecerão em suas fortificações. O poder deles tem falhado e eles tornaram-se como mulheres. Eles queimarão as suas habitações, seus ferrolhos serão quebrados. Um correio correrá encontrar o outro, um mensageiro para encontrar o outro, para mostrar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. As passagens estão bloqueadas, os canaviais estão queimados no fogo, e os homens de guerra estão aterrorizados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a filha de Babilônia é como uma eira, este é o tempo para derrubá-la. Ainda um curto período de tempo e o tempo da sua colheita chegará. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, me devorou e ele me esmagou. Ele tornou-me em um vaso vazio. Ele me tragou como um dragão. Ele encheu seu ventre com minhas iguarias. Ele me expeliu. A violência foi feita a mim e a minha carne seja sobre a Babilônia, dirá o habitante de Sião. E o meu sangue sobre os habitantes da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu pleitarei a sua causa e vingarei por ti. Eu irei secar o seu mar e farei as suas nascentes secarem. Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro, um assobio sem um habitante. Eles rugirão juntamente como leões,
eles bramarão como filhote de leões. No seu calor farei as suas festas, eu os embriagarei, para que possam regozijar-se, dormir um sono perpétuo e não acordarem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para a matança, como carneiros juntamente com bodes. Como foi Sesaque tomada, e como está o louvor da terra inteira surpreso? Como foi Babilônia tomada um assombro entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia e ela foi coberta com uma multidão de ondas. As suas cidades são uma desolação, uma terra seca, um deserto, para que nenhum homem a habite, nem qualquer filho de homem passe perto dali. Eu punirei Bel em Babilônia, trarei de sua boca aquilo que ele tragou. As nações não irão mais se dirigir a ele, sim, o muro de Babilônia cairá. Meu povo, sai vós do meio dela, cada homem livre a sua alma da violenta ira do Senhor, para que não desfaleça o vosso coração e vós tomar rumor que a terra será ouvido na terra. Um rumor irá chegar 1 ano depois disso, nenhum outro ano irá chegar um rumor. A violência na terra, governante contra governante. Portanto, eis que vem dias que executarei o meu juízo às imagens esculpidas de Babilônia, e a sua terra inteira estará perplexa, todos os seus moradores cairão no meio dela. Então o céu e a terra e todos aqueles que estão nela cantarão por Babilônia, do norte lhe virão saqueadores, diz o Senhor. Como Babilônia fez mortos de Israel cair, assim em Babilônia cairão dos mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide embora, não fiqueis parados. De longe lembrai do Senhor e deixai Jerusalém adentrar na vossa mente. Nós estamos perplexos, porque nós temos ouvido desonra. Vergonha tem coberto nossas faces, pois estrangeiros estão adentrando aos santuários da casa do Senhor. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, que eu executarei os meus juízos sobre as imagens esculpidas, por toda a terra feridos irão gemer. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor chega de Babilônia, grande destruição na terra dos caldeus, porque o Senhor saqueou Babilônia e destruiu a sua grande voz, quando as suas ondas rugem como grandes águas, um ruído de voz é pronunciado. Porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia, e sobre os poderosos homens são capturados, cada um dos seus arcos são quebrados, porém o Senhor das recompensas certamente irá retribuir. Eu embriaguei os príncipes, os seus sábios, os seus capitães, os seus governantes e os seus poderosos homens. Eles dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão completamente rompidos, os seus altos portões serão queimados a fogo, e o povo trabalhará em vão, e o povo para o fogo, e eles se cansarão. A palavra que veio a Jeremias, o profeta, ordenou a Seraías, filhos de Nerias, o filho de Maazéias, quando veio com Zedequias, o rei de Judá, para a Babilônia no 4º ano do seu reinado, e esse Seraías era um príncipe sereno. Então Jeremias escreveu um livro, todo o mal que deveria vir sobre Babilônia, e todas essas palavras estão escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando tu chegares à Babilônia, verás, lerás todas estas palavras. Então tu dirás:
Senhor, tu tens falado contra este lugar, para o cortar, e que ninguém restará nele, nem homem, nem animal, para sempre estará desolado. E será que quando tu tiveres acabado a leitura deste livro, lhe atarás uma pedra e o lançarás no meio do rio Eufrates? E tu dirás: desta forma irá a Babilônia afundar, e não se levantará do mal que eu trarei sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Aleluia. 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que Jeoaquim tinha feito. Por causa da ira do Senhor, isto aconteceu a Jerusalém e Judá, até que eles terem expelido da sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio ele e seu exército contra Jerusalém, acamparam-se contra ela, edificaram fortificações contra ela ao seu redor. Então a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, no 9º dia do mês, a fome era intensa na cidade, não havia pão para o povo da terra. A cidade foi quebrada e todos os homens de guerra fugiram. Saíram à cidade à noite pelo caminho do portão, entre os 2 muros que estavam próximo ao jardim do rei. Agora os caldeus estavam próximos à cidade por todo lado. Eles foram pelo caminho da planície. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó, e todo o seu exército foi disperso com ele. Então eles capturaram o rei e levaram até o rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amarate, onde ele emitiu a sentença sobre eles. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias perante seus olhos. Ele também matou todos os príncipes de Judá em Ribla. Então ele arrancou os olhos de Zedequias, e o rei da Babilônia o amarrou em correntes, e o levou para a Babilônia e colocou na prisão até o dia da sua morte. Aleluia. Ora, no 5º ano do mês, no 10º dia do mês, que foi o 10º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazadã, capitão da guarda, que serviu o rei em Babilônia, veio até Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém, as casas dos grandes homens, eles a incendiou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda demoliram todos os muros de Jerusalém em redor. Então Neburazadã, capitão da guarda, levou cativo pobres dentre o povo e o restante do povo que permaneceu na cidade, aqueles que desertaram para o rei da Babilônia, o restante da multidão. Porém Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou alguns pobres da terra para vinhateiros e agricultores. Também as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases, o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus queimaram e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os caldeirões também, as pás e os apagadores de vela, as bacias, as colheres de todos os vasos de bronze que eles ministraram, eles trombaram. O capitão da guarda tomou as bacias, os braseiros, as tigelas, os caldeirões, os castiçais, as colheres, as taças, aquilo que era de ouro em ouro, aquilo que era de prata em prata. As 2 colunas, um mar, 12 bois de bronze que estavam sobre suas bases, o quais o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor. Bronze de todos esses vasos era peso incalculável.
égua. E com relação às colunas, a altura de uma coluna era de 18 cúbicos, e tinha 12 cúbicos a circundava. A espessura desta era de 4 dedos, e esta era oca. E um capitel de bronze estava sobre ela. A altura de um capitel era de 5 cúbicos, com rede e romãs ao redor. Tudo de bronze, semelhante a esta era a segunda e as romãs. Havia 96 romãs sobre um lado, e todas as romãs sobre a rede eram 100, todas em direções ao redor. O capitão da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardiães da porta. Ele também tomou a cidade um eunuco que tinha responsabilidade sobre os homens de guerra. E 7 daqueles homens eram próximos à pessoa do rei, e foram encontrados na cidade, o escriba mais importante do exército, que convocava o povo da terra. 60 homens do povo da terra que foram encontrados no meio da cidade. Então Neburadazã, rei da guarda, os tomou e os trouxe de Babilônia a Ribla. O rei da Babilônia feriu e matou Ribla em Amate. Desta forma, Judá foi levado cativo da sua própria terra. Este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativos de Jerusalém 832 pessoas. Eita! No 23º ano, Nabucodonosor, Neburazadã, capitão da guarda, levou cativo 645 pessoas judeus, todos que foram 4.600. Isso aconteceu no 30º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e trouxe para fora da prisão. Então falou-lhe bondosamente e colocou seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou as vestes de prisão, e este comeu continuamente pão perante todos os dias da sua vida. Para a sua alimentação foi-lhe dada a alimentação contínua do rei da Babilônia, cada dia uma porção até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. E finalizamos então a leitura do livro do profeta Jeremias no dia de hoje. E vamos finalizar a leitura com os Salmos, né? Salmo 149, desejando aqui uma gloriosa paz ao nosso irmão ali da Índia, se eu não estiver enganado, Vijay Paul. Deus abençoe o povo indiano, Deus te abençoe, Deus seja contigo ricamente. Oh, glória a Deus, Deus seja louvado. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina-me as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Minha benignidade é minha fortaleza, minha torre alta, meu libertador, meu escudo, aquele em quem convinho, quem sujeita meu povo debaixo de mim. Senhor, o que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou filho do homem para que faças conta dele? O homem é como a vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. Encurva os teus céus, ó Senhor, e desce. Toca no monte e eles fumegarão. Lança os teus raios, dissipa-os. Tira as tuas flechas e os destrói. Estende a sua mão acima, liberta-me e livra-me das grandes águas, da tua mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é uma mão direita de falsidade.
Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, sobre o saltério, instrumento de 10 cordas, cantarei louvores a ti. Até ele é que dá salvação aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada danosa. Liberta-me, livra da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidades e sua mão direita é uma mão direita de falsidade, para que nossos filhos possam ser como plantas crescidas na sua juventude, para que nossas filhas possam ser como pedras de esquinas polidas, semelhança de um palácio, para que nossos celeiros possam estar cheios, proporcionando todo tipo de provimento, para que nossas ovelhas possam gerar milhares, dezenas de milhares em ruas, para que nossos bois possam ser fortes para trabalharem, para que não haja nem invasões, nem saídas, para que não hajam queixas em nossa rua. Feliz é esse povo em que está tal situação. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor do Brasil, Deus é o Senhor da Índia, Deus é o Senhor do planeta Terra, porque Deus fez e Deus formou o planeta Terra. E agora nós vamos orar, nós vamos fazer a oração da fé, nós vamos apresentar as nossas causas a Deus e vamos estar orando agora por você. Apresente a sua causa a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos, repreendendo todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés. Abençoa os teus filhos, liberta os teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Cura os teus filhos, dá vitória para os teus filhos, rompa todo o mal. Satanás seja expulso dessa casa, dessa empresa, desses sonhos e desses projetos, meu Pai. Cura os teus filhos pelo poder que é no nome de Jesus. Abre portas, seu Deus da nossa nação, dá vitória para o nosso povo. Não deixe o nosso povo cair no erro, meu Pai, nas mãos de Satanás. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. A nossa nação, nós queremos orar, Pai, pela nossa nação. Nós queremos orar pelo Brasil. Nós apresentamos, Pai, a nossa nação, Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado pela nossa nação que nós amamos. Nós oramos pela nação brasileira. Nós apresentamos, Pai, o nosso presidente Bolsonaro, todos os que estão ao seu lado. Nós dizemos não ao comunismo. Nós expulsamos Satanás do nosso país, Pai. Nós não temos uma deusa como Deus da nossa nação. Nós temos o Senhor Jesus, sim, é o Deus do Brasil, é aquele que é adorado, reverenciado, é aquele que perdoa os nossos pecados, nossas falhas, é o que nos conduz. O Senhor é o Deus do Brasil. Nós declaramos, nós expulsamos Satanás, meu Pai, todo o comunismo, tudo aquilo que quer o mal da nossa nação. Deus, nós destituímos todos os planos de Satanás pelo poder do nome de Jesus, Pai. Profeticamente, Pai, levanta um povo cheio de fé, cheio de unção, com princípios, com morais, com valores morais. Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós destituímos toda a imoralidade, tudo aquilo que vai em contra aos teus princípios na família. Deus, abençoa as famílias, os jovens, abre a mente deste povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa economia, abençoa, Senhor, nosso país, a nossa nação, a infraestrutura, Deus, a economia, as finanças dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a nossa nação. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Voltaremos amanhã aqui nesse mesmo horário para ler a Bíblia Sagrada com você. Deus te abençoe em Cristo Jesus.